Salve, pessoal! Então, estou trazendo agora para vocês os videozinhos gravados a respeito da prova e quero de antemão pedir desculpas para vocês por demorar tanto para gravar, né? Eu queria ter gravado ao longo da semana esses vídeos, só que vocês sabem que eu tive agora na quinta-feira um compromisso bastante grande e aí, em virtude disso, eu precisei me dedicar à preparação para esse compromisso. Significou que eu precisei usar todo o meu tempo livre, inclusive alguns pedaços de noite aí que eu não pude dormir, para poder atender a questão de ontem, tá? Então, eu estou gravando agora de sexta para sábado, né? Eu vou deixar esses vídeos aí para vocês poderem estudar. E aí, em virtude disso um pouco também, a gente decidiu testar um formato novo, né? A gente decidiu tentar gravar vídeos mais curtinhos sobre os assuntos e separar em mais blocos para vocês poderem fazer o estudo de vocês de uma maneira um pouquinho mais compartimentalizada, um pouquinho mais organizada. Tá? Dito isso, esse primeiro vídeo é só uma introdução e ele serve para a gente ter um panorama a respeito do que vai cair na prova. Então, o desenho geral que a gente tem aqui, ele vai separar a prova para nós em três grandes blocos, tá? O primeiro desses grandes blocos é o bloco do justnaturalismo. A gente sabe que a nossa pergunta central ao longo dessas semanas que a gente estudou foi a pergunta a respeito do que é o direito. E essa é uma pergunta ao redor da qual a gente tem trabalhado. E nós definimos previamente o direito como sendo aquela atividade, aquele fenômeno que estabelece para nós e de alguma maneira sedimenta e protege a questão da ordem social. E quando nós passamos a definir a ordem social, nós percebemos que ela vai surgir quando nós buscamos a harmonização de certos anseios individuais com os comportamentos coletivos. A partir daí, a gente começa a perguntar exatamente como a gente consegue falar especificamente sobre a questão do comportamento coletivo, quer dizer, como é que essa harmonização se dá. E a gente descobre que o direito ele tem parceiros nessa estratégia, nesse movimento de estabelecimento da ordem social. Alguns desses parceiros são os hábitos, os costumes, a própria religião ou as próprias religiões e o discurso moral, a construção moral. Quando o direito trabalha com a questão moral, o direito ele tende, vocês bem sabem, a promover uma certa proteção desses elementos morais e, em algumas ocasiões, vai se servir também dos conteúdos morais, tentando fazer uso deles para a ordenação social. Nos casos mais específicos em que o direito entra em contato com a moral, a gente começa a se perguntar exatamente qual é a relação que existe entre os dois. E por meio disso, a gente começa a perceber que tem algumas tendências que permitem a gente imaginar o direito como uma parte do discurso moral, uma parte da armação normativa moral. Isso significa basicamente que nós vamos ter toda uma linha de pensamento voltada especificamente para o atendimento e percepção do direito enquanto parte da moral. Essas linhas de pensamento estão compostas, estão lançadas, colocadas dentro daquilo que nós chamamos de justnaturalismos. Então, o justnaturalismo, ele é, na realidade, uma tendência que nós temos, né, dentro da filosofia do direito, em compreender o direito como sendo uma parte, como sendo mais uma etapa do fenômeno moral dentro de uma sociedade. Etapa essa que radicaliza a proteção dos valores morais, fazendo a utilização de ferramentas de Estado e, portanto, de leis no seu sentido mais oficial, para proteger certos valores, certas formas de comportamento. Tá? Essa é a primeira parte da nossa prova. A questão da justiça, do justnaturalismo, é a primeira etapa da nossa prova. E nessa primeira etapa, nós temos um conjunto de 4 subdivisões. O que são essas 4 subdivisões? Elas funcionam basicamente para mostrar para nós 4 perfis diferentes que se desenvolveram ao longo da história a respeito do justnaturalismo. Esses 4 perfis são o perfil clássico, o perfil medieval, o perfil moderno e o perfil moderno tardio. Guarda essa ideia, que depois do vídeo de apresentação a gente vai voltar a isso e vai comentar num vídeo separado todas essas etapas, tá bom? Bem, a gente chegou à conclusão de que existem essas 4 formas e, de alguma maneira, elas ainda sobrevivem hoje. Elas ainda podem ser repensadas e recuperadas, né? Ainda que o justnaturalismo de hoje ele transforme alguns desses argumentos e dê a eles um pouquinho mais de complexidade. Dessa maneira, a gente sabe que a gente tem várias perspectivas. E a nossa pergunta central passa a ser a seguinte: como é que a gente pode ter o desenvolvimento de tantas perspectivas que convivem a respeito de uma mesma hipótese do direito? E aí entra a grande questão. Quando nós pensamos sobre a questão das perspectivas, nós percebemos que a partir do momento em que uma pessoa que observa um fenômeno e um objeto observado se posicionam um para o outro, as várias possibilidades de articulação dessa relação, ou seja, o ângulo, a posição em que um sujeito se pronuncia a respeito de um objeto, ou observa e vice-versa, a posição em que um objeto está diante de um sujeito, podem modificar a relação e, portanto, podem trazer conclusões um pouco distintas.
Por conta disso, a gente começou a estudar essa relação sujeito-objeto. A gente começou a estudar aquilo que a gente chama de fenômeno, né? E agora a gente vai ter 4 movimentos diferentes também sobre o fenômeno. Um desses movimentos é o movimento cartesiano, né? Que trabalha com racionalismo, então Descartes, racionalista. Um deles é o movimento kantiano, o Kant, que trabalhava com o criticismo kantiano, para alguns, idealismo kantiano, tá? Eu prefiro trabalhar com o termo criticismo, vocês sabem disso. Em outra etapa ainda, nós vamos ver o Russell, que vai desenvolver a fenomenologia em si, e depois o Heidegger, que vai desenvolver a chamada fenomenologia existencialista, tá? Então, nós temos esses 4 momentos, cada um deles vai encarar o sujeito, a relação sujeito-objeto, de um jeitinho diferente. E aí vocês me perguntam, mas o que que tem isso, afinal das contas, Rafael? Bom, é muito simples. Cada uma dessas etapas faz com que nós, sujeitos observadores do direito, encaremos o direito de uma forma diferente, certo? Isso significa que cada uma dessas transições autoriza a gente a tirar conclusões diferentes sobre esse objeto chamado direito, ok? De novo, guarda essa ideia, esse é o segundo bloco da nossa prova, e num vídeo separado a gente vai tratar desse assunto. O terceiro e último bloco vem como derivação desse segundo. Já que nós temos várias perspectivas, nós também podemos formar dentro do direito, em várias das suas dimensões, teorias diferentes para explicar como esse direito vai funcionar. Nós colocamos a título de exemplo 4 famílias diferentes de teorias. As teorias normativas, as teorias estatistas, as teorias fenomênicas e as teorias institucionalistas. Eu não estou tão preocupado agora com essas teorias, que vão ser revisadas especificamente assim que a gente for mergulhando em cada teoriazinha específica, mas basicamente essas 4 teorias, elas trabalham sempre dentro de um modelo que vai afetar o direito por 3 posições diferentes. Então, cada plano que a gente estuda, nessas posições são chamadas planos do direito. Cada plano que a gente estuda é uma posição diferente que o sujeito está assumindo diante do direito e vai permitir a gente encaixar as reflexões em uma família de teorias diferentes. Nós temos 3 planos ali: o plano da justiça, o plano da validade e o plano da eficácia, tá? E essa seria a última grande questão da prova: como identificar esses 3 planos. Também segura essa ideia, que num vídeo próprio a gente vai falar dela, tá bom? Então, basicamente, essas são esses são os 3 blocos para a nossa prova. E lembrem que esses 3 blocos também estão retratados no exercício de treinamento que eu passei para vocês. O gabarito vai estar agora no fim de semana lá para vocês disponível também, tá bom? Então agora a gente vai fazer o seguinte: eu vou deixar para vocês esse vídeo aqui, e agora na sequência eu vou deixando para vocês também os demais vídeos explicando cada bloquinho da matéria, tá? Provavelmente o naturalismo eu vou dividir em 2 partes, já que a gente tem assim um pouquinho mais de fôlego em algumas reflexões ali, principalmente no finalzinho, se vocês lembrarem das nossas aulas e lembrarem também das nossas revisões. Beleza? Mas a gente volta daqui a pouco para vocês com mais vídeos, então eu vou deixar para vocês esse aqui inicialmente. Beleza, galera? Foi ótimo falar com vocês. Aquele abraço e até daqui a pouco.